O conceito de formulários é um conceito um pouco mais avançado, mas ele é um conceito que, a partir do momento que você aprende ele, você vai conseguir não só se familiarizar com os formulários futuramente que vocês forem, se deparar, porque no HTML nós só vamos conseguir ver na superfície de formulários, visto que formulários necessita daquela interatividade entre o botão enviar, que o usuário vai clicar quando tiver colocado os seus dados, e para isso nós necessitaríamos de uma linguagem de programação para tratar esses eventos, coisa que não vamos conseguir neste curso, porém vamos conhecer como é que ele iria se comportar. Então, os formulários geralmente têm 2 tipos de resposta. É a resposta ao método GET e ao método POST. O método GET busca dados no servidor. Quando o usuário escreve alguma coisa no Google procurando por alguma informação, como está o clima de hoje. Esses parâmetros são enviados para o servidor do Google, que retornam com os dados de resposta dizendo 27 graus, probabilidade de chuva tantos por cento. Método POST é quando a gente quer enviar dados para o servidor e não retornar nada. Por exemplo, quando você se inscreve em uma seleção para um emprego e você coloca os seus dados, tal, no final envia o seu currículo e o seu formulário para determinada empresa se candidatando à vaga de emprego. Isso é o método POST. Um envia os dados para o servidor, o outro busca os dados no servidor. Então, aqui vocês já notam que a estrutura já mudou um pouco, já está mais organizada. Header aqui, main aqui e footer aqui. Aqui, para o footer, tudo que for para o rodapé vai estar aqui dentro. No main, tudo que for o corpo da nossa aplicação vai estar aqui dentro. E o header, tudo que for do cabeçalho vai estar aqui dentro. Não é head, como já estamos acostumados. É header. Então, entendendo isso, nós já temos o nosso primeiro exemplo aqui de como um formulário é. A estrutura básica. Nosso tag for, que já conhecemos. E aqui tem dois atributos novos. Na real, esse não, porque eu já comentei com vocês há segundos atrás. O método aqui está dizendo post. Então, nós ao colocarmos dados aqui, clicarmos em enviar, esses dados deveriam ir para o servidor, teoricamente. O botão action é como eu gosto de aprender por perguntas. Por exemplo, o método action pergunta para mim: "O que você quer que eu faça quando o usuário escrever informações nesse input e enviar?" É isso que ele pergunta. Você quer que eu envie ele para outra página? Você quer que eu envie ele para uma página específica da nossa aplicação? Por exemplo, quer que eu envie ele para a página botões e links? Quer que eu envie ele ou faça alguma ação, alguma chamada para um servidor, uma API? Isso sou eu que defino. Obviamente, no JavaScript nós não vamos conseguir abordar esses assuntos aqui nesse curso. Aqui dentro nós temos uma tag chamada fieldSet. FieldSets vai servir apenas para agrupar os elementos que são do próprio formulário. É como se fosse uma div, só que semanticamente específica para formulários. Aqui dentro nós temos a tag label, que é a legenda para o nosso campo de input, dizendo: olha, aqui você deve escrever um e-mail, tá? Então, não escreva outra coisa a não ser um e-mail. Eu defini que não seja outra coisa a não ser um e-mail por esse type. E eu coloquei do tipo e-mail. Se eu não escrever o arroba, ele vai dizer: olha, é necessário que você inclua um arroba, porque isso aqui é um e-mail, é um campo de e-mail. E quando eu coloco o endereço de e-mail com arroba, ele já compreende e já consegue enviar o formulário, tanto que a página reinicia. É o comportamento padrão de todo formulário. O IT serve para eu referenciar ele futuramente, também utilizando CSS ou JavaScript. E o name, tanto name quanto for, eles estão referenciando, essas informações são importantes para que nós consigamos referenciar ela no banco de dados e também no JavaScript. Porque se eu não colocar nada aqui, nem um for, nem um name, como eu vou saber que os dados de daniel@gmail.com é do input e-mail? Eu não tenho como saber. Eu só tenho como saber se eu referenciar. Então, para isso, eu utilizo tanto o ID quanto o name e quanto o for. Olha, tá chegando aqui que
Daniel colocou esses dados nesse campo. Se eu colocasse um número de celular, chegaria um número de celular, mas ele colocou no campo errado, ele colocou no campo e-mail. Eu sei disso porque eu rastreei utilizando o nome, o name, a tag, o atributo name e for. Então, sabendo disso, essa é a estrutura básica de um formulário. Nós conhecemos alguns, mas vamos conhecer mais exemplos de inputs que poderemos utilizar na nossa aplicação. Então, nós já nos deparamos com alguns, mas agora vamos ver mais. Não vou utilizar o método action label. Hã, primeiro eu vou colocar um legend. Não vou mostrar todos, só vou mostrar alguns, mas se vocês quiserem saber mais, vocês conseguem ir na documentação e por conta própria, experimentarem alguns. Esse vai ser o tipo texto que nós já conhecemos, que é o input text. E é esse mesmo que nós já temos. Esse é um campo, o input do tipo texto, nós já conhecemos. Temos o input do tipo senha, ele espera que insiramos uma senha aqui, quando a gente coloca uma senha, ele já coloca nesse pontilhado aqui, ele não exibe a senha. Tem inputs do tipo number, só aceita números. Então, você só pode colocar números aqui dentro, você não pode colocar letras. Ele não permite, eu tô tentando colocar letras e ele não permite, só números. Tem também o date, nós já conhecemos. Tem também o color, que eu acho interessante. Serve para a gente selecionar alguma cor desse RGB, ou colocar manualmente, ou alterar para HCL ou hexadecimal. Tem o tipo arquivo, serve para a gente escolher um arquivo e colocar aqui dentro. Tem também, deixa eu ver só mais. Tem também o tipo radio, que é aquele, geralmente aquele checkbox que você escolhe, geralmente tem gênero masculino, feminino, enfim. Esses são alguns exemplos de diferentes tipos de input. Mais tarde, nos próximos exemplos, nós vamos utilizar eles e mais. Por isso que eu não estou me aprofundando muito neles. Vamos, por essa aula, ver mais um exemplo. Vamos ver aqui um exemplo de um formulário de seleção. Elementos de seleção. Selecione a opção. Tá. Aqui dentro vamos ter um label. Select this. Agora vamos utilizar uma tag chamada select. Vai ser, pode ser, vamos colocar select aqui também. E dentro do select nós temos que ter options. Ele já está dando opções aqui. Já podemos ver. Opção 2, opção 3, opção 1. Nós também temos, para finalizar essa aula, o text area. Eu acho que eu vou colocar no mesmo formulário. Vou separar.
criar outro formulário aqui dentro. É uma área de texto para a gente escrever um arquivo um pouquinho maior. Text area. E nós podemos colocar um label message, mensagem. Ali. Já inseriu de uma vez? Não, quero que insira de uma vez. Certo, mensagem. Na mensagem, abaixo do label, eu quero colocar um text area, que é uma tag. Vou colocar o nome text area, não vou utilizar ID, também não vou utilizar name, mas é só para que vocês entendam como é que se constrói um. Aqui, dentro dele, eu não vou utilizar nada, porque vai ser simplesmente uma caixa onde o usuário vai escrever alguma coisa. Mas nos atributos, sim, eu vou definir o tamanho dele. Eu posso colocar o ID, eu posso colocar o name, mas como eu não vou utilizar essas coisas, eu só vou utilizar o que eu de fato preciso. E é as linhas, rows, quantas linhas eu quero que tenha, eu vou colocar 5 linhas, já é o suficiente para dar esse exemplo. Em colunas, eu vou colocar 40 colunas. E ao atualizar, a gente já vê que tem essa caixa de texto, e a gente geralmente escreve um conteúdo um pouco mais detalhado. Então, nas próximas aulas, nós vamos nos aprofundar ainda mais em formulários.